Hi guys, pessoal, é o seguinte, eu vou gravar esse vídeo aqui, tá? Para vocês assistirem, para reforçar um pouco mais do que foi explicado já na APC, ok? Que nesse mês de abril, no primeiro quinzena, nós vimos sobre o verbo to be negativo e interrogativo, ou seja, negative e interrogative form, as formas negativa e interrogativa. Nós vimos anteriormente a verbo to be na sua forma é, afirmativa. Agora nós vamos ver sua forma negativa e interrogativa, ou seja, negando ou fazendo uma pergunta. Tá? Como que eu faço para negar alguma coisa com o verbo to be e como que eu faço para fazer uma pergunta, certo? Para você fazer uma... vou apagar isso aqui porque isso aqui não devia estar aqui. Aqui, pronto, apaguei. Para você negar alguma coisa com o verbo to be, você vai apenas acrescentar o not depois do verbo to be. Nesse primeiro exemplo aqui, qual que é o verbo to be? Am. Am quer dizer sou, eu sou ou estou, né? Então aqui a frase I am sad quer dizer que eu estou triste, mas eu quero dizer que eu não estou triste. Então eu coloco I am not sad. Então eu coloco not depois do verbo to be, ok? Olha só esse exemplo aqui, ó. Claudina is not Paulo's daughter, ou seja, Claudina não é filha do Paulo, certo? Então esse not que eu coloquei depois do is nesse caso é o verbo to be, certo? Porque Claudina está na terceira pessoa, então é o is. Então is not Paulo's daughter. Olha o outro exemplo agora usando are. We are not working. Nós não estamos trabalhando. Então você apenas coloca o not depois do verbo to be para negar o que você está dizendo, ok? Sem o not ficaria we are working, ou seja, nós estamos trabalhando. Mas para dizer que nós não estamos trabalhando, we are not working, ok? Depois eu vou gravar outro vídeo mostrando para vocês como que faz para abreviar, certo? Para aqueles que não sabem. Mas por enquanto nós vamos falar só sobre o APC, tá bom? E para fazer perguntas, por exemplo, eu quero fazer uma pergunta usando o verbo to be. É só você colocar o verbo to be antes do sujeito. O que é o sujeito? O sujeito é aquele que pratica a ação da frase, é aquele que pratica o verbo, ok? Então, is quer dizer o verbo é, o verbo ser, ok? Então, aqui está perguntando, Armando é o mais esperto da turma? Então, eu coloquei o is, que é o é, né, antes de Armando. Is Armando the smartest in the class? Ok? Então é só colocar o is antes do sujeito. O is não, o verbo to be, né? Nesse caso é o is, ok? Se a frase estivesse no afirmativo, ou seja, se não tivesse esse ponto de interrogação, se não fosse uma pergunta, esse is ficaria aqui depois do Armando. Ficaria Armando is the smartest in the class, ou seja, eu estaria afirmando que o Armando é o mais esperto da turma. Mas como eu estou perguntando, então eu coloco o verbo to be antes do sujeito. Sempre assim. E é lógico, o ponto de interrogação no final não pode faltar. Aqui outro exemplo agora usando are. Are we the next to get the vaccine? Somos os próximos a receber a vacina? Nós somos os próximos a receber a vacina? Ou are aqui onde veio parar? Então, se eu estivesse afirmando que nós somos os próximos a receber a vacina, esse we, que quer dizer nós, viria aqui, ficaria antes do are. Mas como eu não estou afirmando, eu estou perguntando, então eu coloco o verbo to be primeiro. Are we? Are we the next to get the vaccine? E o ponto de interrogação no final. Olha o último exemplo aqui usando o am. Am só se usa com I, você sabe, né? Lembra disso. Am I in line? Ou seja, é uma pergunta. Eu estou na fila? Se eu estivesse afirmando, eu diria assim: I am in line. Eu estou na fila. Mas como eu estou perguntando, ou seja, eu estou interrogando, eu coloco am I in line. Ok, pessoal? Tá? Então é isso aí. Agora as questões. Ó. Qual das opções abaixo contém corretamente a forma negativa da frase Jack and Michael are at home? Ou seja, aqui nós temos uma afirmação. Jack and Michael estão em casa. Qual dessas aqui contém a mesma frase, só que no negativo? Certo? Aí você vai
Tá? Você vai ler e responder o que você acha que está certo, o negativo dessa frase aqui. Tá? Lembrando do que eu falei e, se for necessário, dá uma lidinha aí, de novo, no conteúdo. Selecione a frase que se encontra corretamente transcrita no modo interrogativo. Olha só, aqui tem 4 frases. Uma delas está correta. Sim, corretamente no modo interrogativo. As outras têm alguma coisa errada com elas. Tá? É só ler novamente o conteúdo ou ouvir de novo a explicação, voltar um pouquinho o vídeo, tá bom? Ok, eu vou dar uma pausa aqui, tá? Para gravar no próximo vídeo, para o vídeo não ficar muito extenso. Senão você não consegue abrir no seu celular.